E o Corinthians tem total condição, o Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características e por que não, né? Tentarmos uma boa conversa, que a gente quer sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, seria muito bom o Gabigol respirar novos ares, seria muito bom para o Corinthians um investimento desse, em termos de marketing, em termos de camisa, a gente vai chegar a um acordo se Deus quiser. Quando o senhor diz interesse dos dois lados, o senhor se refere à retribuição que o Gabigol deu dessa piscadela num podcast, dizendo que se encaixa no Corinthians, é isso que o senhor quis dizer? Eu não conversei com ele, mas quero perguntar isso pessoalmente, né? Eu acho que isso já foi uma boa indicação e por que não avançarmos nisso? Bom dia, nação! Exigência do Gabigol trava sua renovação. Jogador quer ser recomprado pelo time do Flamengo por mais de 50 milhões de reais, além do aumento de salário para 2 milhões por mês. Em relação ao Scarpa, o Flamengo disputa com o Galo essa contratação. O Flamengo fez uma oferta maior para o jogador e o Galo ele reclama que o Flamengo inflaciona o mercado. Mas a verdade é a seguinte, a decisão está na mão do Scarpa e o Scarpa vai bater um fio ali para o Tite para poder decidir o seu futuro. Falando sobre o Felipe Luiz, sim, ele pode continuar no Flamengo, mas como auxiliar técnico do Tite. Sobre o Arrascaeta, né? Casou oficialmente, parabéns rapazinho, agora o bagulho ficou sério. E no quadro Por Onde Andas, vamos falar hoje sobre o Adrian, o novo Zico, segundo o jornal italiano. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV, mas antes disso eu queria muito agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela moral que vocês dão a cada dia para a Flá Geral, deixando o seu like, peço encarecidamente, por favor, deixe seu like agora, é muito importante para o YouTube conseguir deixar de pé a Flá Geral que está passando por um momento muito difícil. Conto com vocês e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Galera, agora eu gostaria de fazer um questionamento para os senhores, para a gente raciocinar aqui, conversar, mas refletir sobre a situação do Gabigol. Foi exposto que o Gabigol, além de querer um aumento, né, que o salário suba ali para em torno de 2 milhões de reais, ainda quer uma recompra do time rubro-negro, Flamengo pagando em torno de 60 milhões de reais para o jogador ficar no Flamengo. Essa recompra, ela pega muito, né? Em torno de 55 milhões para ser mais justo. E seria pago mais ou menos 10 milhões de reais por ano, né? Primeiro ano, em 2024, seria ali pago em 2 vezes no ano, né? Em torno de 5 milhões de reais. Então daria no total 10 milhões de reais. No segundo ano, um pouquinho mais de 10 milhões de reais. E por aí vai até 2028. Galera, o salário de 2 milhões, acredito eu que o Flamengo até paga para o Gabigol. Só que o financeiro vetou principalmente por causa dessa exigência de recompra, né? Será que é um ônus ou um bônus para o Flamengo essa situação? 60 milhões de reais para um jogador que já é nosso, para ele poder renovar, eu, Pedro, não acho correto. Queria muito saber a sua opinião, coloca ela aqui embaixo do vídeo. O presidente do Corinthians está babando pelo Gabigol, mas acredito eu que no final das contas o Flamengo vai conseguir convencer o Gabigol, a staff dele, a baixar bastante esse valor, porque para mim é um valor surreal ter que pagar 60 milhões de reais quase para o Gabigol, um jogador que a gente já comprou ele por um valor ali de mais ou menos 80 milhões de reais, 90 milhões de reais, isso em 2020, se eu não me engano, né? 2019, 2020. Então, é um jogador que a gente já gastou muito dinheiro e agora ele exige, a staff dele exige, para renovar 2 milhões de reais por mês e também uma recompra no valor de em torno de 55 milhões de reais. Me pegou de surpresa a situação de 55 milhões de reais, esse valor de recompra do Gabigol, um atleta que já é nosso, parece até aquela situação de matrícula do colégio, né? Eu tenho meu filho matriculado no colégio, todo ano eu tenho que pagar matrícula do colégio. Eu não entendo por que pagar matrícula todo ano se a gente já matriculou o aluno no mesmo. Então, para mim, é uma situação parecida, né? Um jogador que já é nosso, mas para renovar ele quer ser recomprado. Então, fica complicado em relação aos olhos da diretoria. As conversas vão continuar, é um desejo do Flamengo continuar com o atleta e é um desejo do atleta renovar com o time rubro-negro. Mas para mim tá um valor assim absurdo essa recompra do Gabigol. Queria saber a sua opinião, coloca aqui embaixo. Se vocês fossem da diretoria, o que vocês fariam? Deixariam rolar aí o último ano de contrato, tentariam negociar ou renovariam por esses valores pedidos pelo atleta? Sua opinião é muito importante e eu respondo a todos vocês.
E agora vamos falar sobre a situação do Gustavo Scarpa. Existe sim uma condição que ele quer saber para poder vir para o time do Flamengo. O Atlético Mineiro, na forma do seu dirigente, criticou o Flamengo, falou que o preço do Scarpa só tá esse valor aí que o Nottingham Forest pediu porque o Flamengo está na negociação. Porque se não fosse o Flamengo, o valor que o Forest iria pedir pelo Scarpa pro Galo seria muito menor. Então o Galo tá chateado, acha que o Flamengo inflaciona o mercado, e de verdade, o Flamengo inflaciona. Até por isso que eu não acho correto o Flamengo falar que tem 300 milhões para gastar, 250 milhões. O Flamengo falou que tinha 160, até para não inflacionar mais, porque os clubes sabem que o Flamengo tem dinheiro nos cofres, tá? Saiu uma notícia que ele já tinha se acertado com o Atlético Mineiro, mas essa notícia não se confirmou. O próprio dirigente, ele deu essa declaração, negou o acerto e falou que realmente o salário do atleta é muito alto. Atleta esse que pede ali luvas e o Forest pede em torno de 6 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 5 milhões e meio e o Galo ofereceu 4 milhões e meio, mas tá na mão do Scarpa. E o Scarpa, segundo o portal torcedores.com, vai ligar pro Tite para saber qual o planejamento que o Flamengo tem para ele, quer saber da diretoria, o que eles pensam pro futuro do Scarpa, porque realmente na cabeça do atleta fica, pô, eu vou pro Flamengo, mas será que eu vou ter oportunidades? Será que eu vou ser utilizado ou será que eu vou ser um reserva no time rubro-negro? É isso que fica de questionamento na cabeça do atleta. Então, por isso que ele até topa vir, mas primeiro ele quer saber do planejamento, né, do que o Tite pensa para ele dentro do time rubro-negro. Eu, galera, sinceramente, gostaria muito de ver o Scarpa no time do Flamengo. Só que tem aquilo, né? Se a gente pensar na cabeça do atleta, ele tem mais chances de jogar no Atlético Mineiro do que no Flamengo. Tomara que essa ligação que ele faça pro Tite dê certo, o Tite consiga convencer esse grande jogador. Gostaria muito de ver ele no time do Flamengo. E o Forest, ele tá inclinado a vender pro Flamengo por causa da proposta mais alta. Só que agora tá na mão do jogador e tomara que dê tudo certo. E no quadro tão querido por vocês e pedido, hoje a gente vai falar sobre o novo Zico no quadro Por Onde Andas, né? Quem se lembra quem é o novo Zico? Pelo jornal italiano, o Adrian, que surgiu no time do Flamengo, naquela época do Ronaldinho Gaúcho, né, a saída conturbada do Ronaldinho Gaúcho, o Adrian subiu pro profissional, com apenas 16 anos ele estreou pelo profissional do Flamengo, sendo que o jogador ali era destaque na base, mas não conseguiu seguir carreira ali no profissional rubro-negro. Mais ou menos no ano de 2014 o Flamengo prestou ele pro Cagliari. Ele não deu muito certo, depois ele passou pro Leeds, lá da Inglaterra. Também não conseguiu emplacar. Depois do Leeds, ele foi emprestado pro Nantes, não deu certo, retornou pro Flamengo. Depois foi emprestado pro Sion, da Suíça, também não deu certo. Foi pra Turquia, pro Capespor, não consigo falar direito esse nome porque é um nome meio complicado de falar. Não deu certo. Foi pro Avaí, começou a jogar no Avaí, começou a dar certo no Avaí. E aí depois ele foi vendido pro Brescia em fevereiro de 2023 e permanece por lá até hoje. Então é isso, galera. O Adrian hoje em dia está jogando a segunda divisão da Itália, mas o peso que a mídia colocava em cima dele era um peso gigantesco, né? A mídia italiana comparar ele com o Zico, e eu lembro dessa matéria na época, foi bem exagerado e pode ter pesado para que ele não conseguisse, né, dar um prosseguimento mais positivo na carreira. Só que é aquilo, às vezes a gente cria uma expectativa muito grande para um jogador da base, ele acaba chegando no profissional e não dando tão certo. Tomara que ele consiga aí desenvolver o seu futebol lá na segunda divisão da Itália como está desenvolvendo e que seja feliz, né? O que a gente deseja para todos os jogadores, mais no quadro Por Onde Andas, hoje essa foi a história do Adrian, que sim, ainda está jogando mais na segunda divisão do campeonato italiano. Agora, nação, a situação é a seguinte: Felipe Luiz encerrou sua carreira? Sim. Felipe Luiz se aposentou, pendurou as chuteiras? Sim. Só que o Flamengo não quer perder essa grande mente pensante do Flamengo, né? Um jogador, ex-jogador, né, no caso, inteligente pra caramba. Ele tem ali o aval de todos os atletas do Flamengo, tem o aval da diretoria, da comissão técnica. É um cara ali, pô, outro patamar de ser humano. E o Flamengo quer continuar com o atleta até mesmo depois da sua aposentadoria. Então o Flamengo visa duas situações para o mesmo. A primeira delas é colocar ele ali no lugar do Juan, né, um elo de ligação entre os jogadores e a diretoria, né, um conselheiro ali também dos jogadores. Então o Felipe Luiz pode
ser que entre no lugar do Juan. Mas tem uma outra situação que eu acho que vai deixar os senhores mais felizes, do Felipe Luiz ser incorporado ali à comissão técnica do Tite e ser mais um auxiliar do nosso Adenor técnico Tite, que, se Deus quiser, vai conseguir fazer o Flamengo voltar a ganhar títulos nesse ano de 2024. Então é isso, Felipe Luiz já é um técnico de futebol, ainda não pode assumir nenhum time na Série A, mas já está apto sim a ser um auxiliar técnico, jogador que rasgou elogios, tem como ídolo em relação à parte técnica o Jorge Jesus. Ele rasgou tantos elogios ao Jorge Jesus que eu não sei nem por onde começar. Ele falava que quando o Jorge Jesus ia dar uma aula ali na parte de treinamento de vídeo, que era assim que o Jorge Jesus falava, o Felipe Luiz disse que realmente ele aprendia muita coisa, né? Que o Jorge Jesus ele falava ponto por ponto e tudo acontecia dentro das partidas. Então é um cara que se inspira num dos maiores técnicos que o Flamengo já teve, é um cara que pode sim agregar muito à comissão técnica do Tite. Gostaria de ver, não no lugar do Juan, mas sim na beira do campo, o grande Felipe Luiz. Se você fosse da diretoria, colocaria ele no lugar do Juan ou botaria ele para ser auxiliar técnico do Tite? A minha resposta, os senhores já sabem, agora eu queria saber a resposta dos senhores. Arrasca, agora o bagulho ficou sério, como dizem aqui no Rio de Janeiro. Arrasca agora, ele se casou oficialmente com a Camila Bastiani, é uma uruguaia, ele se casou no Uruguai, no civil, e não tem mais jeito, né, cara? É formar família, que é a melhor coisa que a gente pode fazer das nossas vidas, né? Casar, ter filhos e ser feliz, porque eu sinto que a gente não é completo sem ter um par, né? Senão Deus não faria a mulher, deixaria só um homem no mundo. Mas não, Deus fez a mulher pra gente poder formar uma família, ter filhos, e tomara que dê tudo certo pro Arrascaeta. Apenas uma curtinha aqui, a gente desejando o melhor pro Arrasca que se casou no civil, mas vai fazer uma festança aí final do mês, vai se casar também no religioso, lá em Ponta del Este, e boa sorte, Arrascaeta, que você seja muito feliz, você e a Camila, que vocês formem aí uma família maravilhosa, vocês que já estão há mais de 10 anos juntos, entre idas e vindas, e a gente sabe que se o jogador não for feliz na vida particular, isso acaba se refletindo dentro de campo. Então, quanto mais feliz tiver o jogador na vida pessoal, mais rendimento ele tem, na minha opinião, dentro de campo. Então, é isso, boa sorte aí, Arrascaeta, e se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para o canal. Se puderem, mandem para pelo menos uma pessoa que não conhece o canal, para ele poder se inscrever, porque estamos quase batendo aí uma meta incrível, que é quase 500 mil de inscritos no canal Flageral. Então, muito obrigado a todos, tenham aí um bom resto de semana, fiquem com Deus, até a próxima e fui!